Bom, então vamos lá, pessoal. Nesse vídeo eu queria fazer um relato simples de como a percepção das pessoas em relação à imprensa mudou muito no Brasil. Se você tem mais de 30 anos, com certeza você já viu muitos argumentos de autoridade na sua vida. Então, ah, o cara falou isso, confia nele porque ele é médico. O cara falou aquilo, confia porque ele é advogado. Ah, meu filho advogado falou isso. Minha filha enfermeira falou aquilo. Então, pro pessoal mais velho, né, esses argumentos de autoridades, essas carteiradas, sempre foram utilizadas na história do Brasil, principalmente no Brasil, como se o fato de você ter um diplominha fosse o suficiente para chegar e falar sobre qualquer assunto e ter autoridade naquilo. E mesmo que seja um assunto específico, o fato de que você tem um diploma não significa nada. Tem tanto economista que acredita em Marx que você perde até as contas. Então, esse argumento da autoridade, com o avanço da internet, cada vez mais tá caindo por terra. E os piores exemplos disso são os próprios jornalistas. Então, olha que coisa curiosa. Fiz uma pesquisa, né, sobre como é a confiança das pessoas em diversos países em relação aos jornalistas. Por quê? Porque de 2015 para cá, os jornalistas foram a classe mais humilhada, mais rejeitada pela população brasileira. Então eles perderam muita credibilidade, muita credibilidade. E vai demorar aí bons anos para que os jornalistas sejam bem vistos novamente. Então, você pode ver aqui que confiança dos brasileiros na mídia é a 16ª entre 28 países pesquisados. Olha isso. Confiança global nas notícias veiculadas pela imprensa cai ao menor nível da série histórica. O que significa isso aqui, pessoal? Cada vez mais as pessoas têm tendência de não acreditar na mídia, tá bom? Mais de 7 entre 10 brasileiros consideram que a imprensa não é objetiva e isenta. E agora eu te pergunto, você conhece algum jornalista que seja isento? Eu acho que nem dá para ser isento. Eu acho que todas as pessoas têm o seu viés, todos têm o seu ponto de vista. Mas uma coisa que eu não concordo é quando um jornalista fala que para passar uma notícia, você tem que colocar o seu viés na notícia. Como se uma notícia não fosse só uma notícia. Um exemplo disso é que no Brasil a gente tem muita notícia no estilo mulher morre vítima de feminicídio. Aí quando você vai ver, a mulher foi atropelada. Pô, qualquer um pode ser atropelado. Não quer dizer que o cara que tá dirigindo odeia mulheres. E no Brasil é cheio disso. No Brasil, para você ser jornalista, você tem que ser militante. Essa é a grande questão. Então, 78% dos brasileiros acham que jornalistas tentam esconder seus erros, diz pesquisa do Instituto Reuters. Então, você encontra várias e várias pesquisas como essa. O Brasil, inclusive, é um dos países que menos acredita no jornalismo, que menos acredita na imprensa. Perfil dos brasileiros que não confiam nas notícias. Aqui já vem uma outra mídia passar o seu viés, passar o seu viés dentro dessa mesma estatística que eu estou mostrando para vocês. Olha que curioso. Eu tô aqui falando para vocês que o brasileiro não confia mais na mídia. E a mídia, olha como a mídia fala sobre tudo isso. Homens idosos, moradores do Sul e apoiadores do Bolsonaro tendem a ter menos confiança nas notícias, mostra levantamento. O WhatsApp é usado como fonte por 71%. O que isso significa, pessoal? Que é basicamente aquilo, né? Se você é um homem branco, conservador, de direita, você não confia na mídia e você é o errado. Você é o errado. Ou seja, eles fazem todo um estereótipo de quem não confia na mídia para demonizar mesmo esse tipo de pessoa, como se o normal fosse acreditar na mídia.
Sendo que o mais comum é você não acreditar em nada. Você pesquisar por conta própria. Então você vê que mesmo uma matéria que vai falar sobre esse assunto, mesmo essa matéria é enviesada. Como confia na mídia assim? Como confia numa mídia que faz uma estatística e coloca apoiadores de Bolsonaro como perfil de brasileiro que não confia em notícia? Apoia... E a questão é essa: apoiador de Bolsonaro não confia em notícia da Globo, da UOL, do Estadão? Mas será que o eleitor de Bolsonaro confia, por exemplo, na Jovem Pan? Acho que sim. Será que eles confiam na Revista Oeste? Acho que sim. Será que eles confiam na Brasil Paralelo? Eu acho que sim. Então você vê que dentro dessa própria notícia já está tudo enviesado. Agora eu te pergunto, como que você vai confiar em algo assim? Como que você vai confiar em algo assim? Só que aqui surge um grande problema. Por quê? Embora a mídia não seja tão forte quanto ela já foi um dia, ela não consegue mais doutrinar as pessoas de maneira tão explícita. Ela ainda decide as pautas do Brasil. Um exemplo disso, cultura woke. Tem essa guerra cultural, que chamam de cultura woke. Mas você consegue notar que essa guerra cultural de direita contra a esquerda, a guerra cultural está debatendo os assuntos da esquerda. Consegue notar isso? A gente está numa guerra cultural de esquerda contra a direita. Só que a mídia faz os assuntos a serem debatidos serem assuntos de esquerda. Exemplo, cultura woke. Nós debatemos cultura woke, nós já estamos jogando no campo deles, no campo da esquerda, no campo da mídia. Quando nós falamos, quando nós falamos de aborto, nós estamos falando de quê? Outra pauta esquerdista. Então nós estamos sempre debatendo as pautas da esquerda. Por quê? Porque quem controla as pautas é a imprensa, é a mídia. Outro exemplo que está acontecendo agora: proposta para acabar a escala 6 por 1. Essa proposta é uma proposta de esquerda. Inclusive, a deputada que mandou a proposta é do PSOL. Veja, nós estamos debatendo a guerra cultural? Sim, só que sempre no campo dos assuntos deles. Quando é que nós vamos parar de debater o que a mídia entrega para debater as nossas propostas? Como, por exemplo, o porte de arma. Como, por exemplo, homeschooling. Nós precisamos debater as nossas propostas, não jogar sempre no campo do inimigo. Outra coisa sobre a mídia é que ela elege reis e elege vilões quando ela quer. Quer um exemplo disso? Olha isso aqui. A matéria está até fechada, vou até abrir de novo aqui, ó. Neymar, o fracasso sobe a cabeça. Então tá aqui, ó. Eu não vou ler isso aqui, você me desculpa, eu vou atualizar de novo. Mas, tá, eu não vou ler essa porcaria do Frei Beto aqui, mas vai falar o quê? Que a carreira do Neymar, depois de 2018, é uma bosta, que ele só pensa em brigar e só vive machucado. Tá? É mais ou menos isso. Ou seja, a Globo, de 2018 pra frente, só tratou o Neymar como um vilão, porque o Neymar votava no Bolsonaro. A mesma coisa estão fazendo agora com a Jojo Todinho. Ou seja, quando ela estava alinhada ou calada em relação à política, ela era tratada como a rainha. Disse que é de direita, agora temos que odiá-la, demonizá-la, tirar todos os patrocínios dela e por aí vai. O caso do Neymar aqui é a mesma coisa. Mas olha que interessante. 9 anos atrás, o GE, que é da Globo, a mesma Globo que está criticando o Neymar aqui, eles estavam no carro do Neymar fazendo uma entrevista exclusiva com o Neymar. Que inclusive, aqui no YouTube, tem 7 milhões de visualizações. Olha que coisa interessante. Então quer dizer que quando você tem acesso à entrevista exclusiva, quando vota na personalidade que você quer, quando faz musiquinha para a Amazônia,
você será tratado como rei. Só notícias boas vão aparecer. Mas quando você discorda em algum ponto deles, vão tentar te demonizar de todas as formas possíveis. Para fechar, pessoal, a imprensa no Brasil é tão nojenta e já está tão sem credibilidade que olha isso aqui. Isso aqui acho que vocês nunca viram. Ó. Eu coloco Pablo Marçal versus e nem coloco nada. Eu não coloco nada. O primeiro resultado é Boulos, o segundo é Boulos, depois é Nunes, depois é Boulos e depois Globo, jornalista, Natuza, que também é uma jornalista, Neto, que é um jornalista, Josias, que é um jornalista. O que significa isso? Que o Pablo Marçal, nos debates dele na campanha de eleição, ele humilhou todo mundo. E a maioria das pesquisas são de pessoas querendo ver o Pablo Marçal humilhar jornalistas. As pessoas odeiam jornalistas no Brasil. Cada vez mais. E elas querem que jornalista se foda. Então, um exemplo claro é que, se algum candidato surgir na próxima eleição e começar a atacar jornalista, atacar a TV Globo, ele vai ganhar muito apoio. Ele vai ganhar porque a população já enxerga jornalista como inimigo. A população enxerga a Rede Globo como inimigo. E se você bate no inimigo de alguém, aquela pessoa pode ser sua aliada. Bom, pessoal, mas por esse vídeo é só. Só queria trazer essa reflexão com vocês. Que jornalismo já foi uma profissão top, né? Sempre teve o seu viés, mas a população sempre achou muito bacana. Só que hoje em dia não vive o seu auge. Pelo contrário, ser jornalista no Brasil talvez seja a pior profissão do mundo, porque ser jornalista aqui no Brasil talvez seja uma das piores profissões, porque, cara, você tem que se enganar o tempo inteiro, tem que mentir para si mesmo. Por isso que muitos jornalistas estão abandonando as emissoras e abrindo o canal no YouTube de forma independente, porque acho que não dá para viver na mentira o tempo inteiro, enganar as pessoas todo santo dia. Esse estilo de vida deve ser uma bosta. Enfim, vejo vocês no próximo vídeo. Só lembrando, se quiser aprender mais comigo, tem os meus links aqui abaixo, tem a minha comunidade fechada, tem os meus cursos, um de inteligência artificial e de YouTube. Todos eles eu utilizo para ter os meus canais aqui no YouTube. Eu só ensino o que eu sei. Então, se você quiser fazer um trabalho parecido com o meu, ganhar com a internet, mesmo sem aparecer, os links estão aí abaixo. Bom, vejo vocês no próximo vídeo, fiquem com Deus e até mais.